Olá, eu sou o Henrique e este é o podcast do blog aparelhoelétrico.com. Assine a nossa newsletter e receba as atualizações e conteúdos exclusivos direto no seu e-mail. Vamos começar o programa. Alguém dormiu durante a conversa do último programa. O Henrique não perdoou. É bem simples. Claro que o conceito dos grupos de Mastermind, eles... Então tá, pessoal, começando o episódio de número 14 do podcast do Aparelho Elétrico. E antes de mais nada, você precisa conhecer o Freelancer DocBox. O Freelancer DocBox é uma caixa digital de documentos. Lá você vai achar o contrato de prestação de serviços, planilha de fluxo de caixa, planilha de pauta e muito mais. Tudo para você se organizar como um freelancer profissional. Confere lá, www.freelancerdocbox.com. E hoje nós vamos falar sobre o impacto do isolamento na vida do freelancer. Compondo a mesa aqui, hoje está a tradutora Carolina Valiter. Desculpa, Carol. Valiter. Tá tudo bem, tranquilo. Fala, pessoal, tudo bom? Beleza. Aqui também a designer Dani Lima. Oi, Dani. Olá, Henrique. Oi, pessoal. Também contamos com a presença do menino nômade, Vini Campos. Fala, Vinão. Bom dia, boa tarde, boa noite. E ainda o designer de marcas e youtuber, Valtinho Matos, com 2 T's. E aí, Valtinho? Olá, fala aí. E aí, galera, beleza? E aí, Valtinho, tu é um youtuber, cara? Cara, eu sou designer, né? Eu tô lá no YouTube por acaso, mas eu, como profissão, acho que eu sou designer. Mas tu não vai começar a fazer uns vlogs pra galera saber mais dos bastidores lá do teu canal? Cara, eu não gosto muito de câmera, pra ser bem sincero, mas eu acho que pode ser uma ideia pra um futuro aí não muito distante. Penso que aparecendo eu tenho mais tempo pra produzir. Eu acho, né? Vamos ver. Legal. Eu já joguei o Valtinho na fogueira, uma pergunta nada a ver. Já sei, caraca, ferrou, e aí? Queremos vlog do Walter. Queremos vlog do Walter. Agora vai dar a galera perguntando lá, né? Faz, Valtinho, faz uns vlogs. E dessa vez a gente não tem os comentários do programa anterior, porque esse episódio está sendo gravado sem que o anterior tenha ido ao ar, né? Já me desculpa aqui, mas não deu tempo pra editar. Mas aqui a nossa esteira de produção de podcasts continua. E, cara, tem um outro assunto que é muito interessante da gente comentar nesse podcast. Alguém dormiu durante a conversa do último programa. O Henrique não perdoou. Quem será? Quem será? Eu acho que vamos revelar no final. Vamos botar uma final. votação. Vamos fazer uma votação aí, então, e a gente revela no final do programa? Pode ser? Beleza. Não, deixa a galera comentando, né? A galera vai comentando lá quem foi, quem será. Bem. Vai lá, rufem os tambores. Tu vê, né? A galera trabalha até exaustão, né? Acaba pegando no sono durante a gravação, né? É complicado. O que tu acha disso, Walter? A pessoa tá conversando e de repente ela desaparece, assim. Cara, eu acho um absurdo, sinceramente. Existe uma doença, né? Das pessoas que pegam no sono do nada. O legal é que você perguntando assim pra cada um, você vai criando suspense, vai botando... É igual aquele seriado de terror, sabe? Você vai botando assim, pô, o Walter agora é suspeito, porque o Henrique perguntou pra ele. Deve ter sido o Walter, olha aí. Será que foi? Claro, mas aqui é tudo Jogo de estratégico, cara. detetive. Será que foi o host do programa que dormiu? Será? Foi o Henrique com um copo de será? cerveja no meio da sala. Afinal, ele tava de ressaca, né? Ele disse isso. Olha, Carol, cara. A Carol tá, levantando altas suspeitas aí. Gostei. E agora a suspeita pode ser ela, né? Jogou suspeita no outro, né? Eu tenho uma fama de dormir, assim, com muita facilidade. Olha só, então você aí que tá ouvindo o programa, já comenta aí quem você acha que é e no final nós vamos revelar quem é que apagou aí durante a gravação do último podcast, que foi o Erros comuns que os freelancers cometem, se eu não me engano, foi isso. Pois é, façam suas apostas. Antes, como a gente não tem os comentários do programa anterior, bater um papo com a Dani, que a Dani tá fazendo um trabalho voluntário, né, Dani? Dani tá indo... Tem a Daiane dos Santos e tem também a Daniele Lima lá agora nas Olimpíadas. Como é que é isso aí? Pois
eu e a Daiane. Eu me inscrevi como voluntária para as Olimpíadas, fui chamada e resolvi encarar essa, assim. Eu sou fascinada com o evento das Olimpíadas, eu brinco sempre, chamo do maior evento que a humanidade é capaz de organizar. Porque realmente é uma coisa incrível, eu gosto muito da coisa do esporte, da superação. Vou encarar essa, são 3 semanas de trabalho pesado, vai ser punk, 3 semanas que eu tive que dizer para os meus clientes, avisar que eu não estaria disponível para projetos, né, porque não vai ter como eu segurar essas 2 pontas. Mas vai ser muito legal, a gente já teve um treinamento, eu fui lá no lugar onde eu vou ficar, que é o sítio de treinamento dos atletas, que eles montaram estrutura de quadras de basquete, de handball, tatames das ginásticas, artística, rítmica, trampolim, tatame do judô, tá tudo lá, então todos os atletas do mundo, a grande maioria pelo menos, vai estar treinando lá e eu vou estar lá ajudando do jeito que eu puder ajudar. Vai ser divertido, vai ser uma experiência bem legal. A pergunta é, algum cliente acreditou? Eu ia ser voluntária. Cara, os que responderam, acho que quem respondeu disse assim, que legal, que coisa maneira você tá fazendo, boa sorte e tal. Os outros não responderam, de repente quem não respondeu não acreditou, né? Tipo, pô, tá me enrolando, né? Não quer me entregar a parada e tá inventando essa história. Teus clientes assim, tá legal, Dani, mas aqui, ó, 5 alterações pro projeto. É legal, então, Dani, não tô nem aí. Já que você gosta de se voluntariar, faz um projeto voluntário pra mim também. Não quer fazer um voluntariado, um projeto voluntário pra mim, não? Mas, Dani, é a primeira vez que tu faz trabalho voluntário? É a primeira vez. Eu nunca fiz nenhum outro voluntariado, não. Sempre pensei muito, eu acho uma coisa legal, assim, você dedicar o seu tempo por alguma causa que você acredita, né, que você acha legal. Foi a primeira vez que me motivou, porque realmente por causa dessa paixão pelas Olimpíadas, por ser no Rio de Janeiro, eu queria participar de algum jeito. Mas eu acho que é uma coisa muito legal, né? É uma experiência, realmente, né? Eu não sei o que vai sair disso, mas é isso, é a experiência. E já é um link com a nossa pauta de hoje aí, que é, né, a questão do isolamento. O trabalho voluntário é uma opção, né, pra tu combater o isolamento. Até além de tu tá ajudando outras pessoas, fazendo algo bacana, tu também acaba fazendo networking, tu acaba também saindo um pouco do mundinho de trabalho. Claro que tu tá indo lá fazer trabalho voluntário, mas não tá ligado à área de design. Não. Mas eu tenho uma coisa muito legal, assim como eu me voluntariei, tem outros voluntários lá, pessoas de diversas áreas que estão meio com a mesma mentalidade que eu, assim, que curtem as Olimpíadas e quiseram dedicar o seu tempo pra fazer isso acontecer. E é muito legal você encontrar pessoas com esse espírito, sabe? Cara, a galera de garra mesmo, o pessoal, tinha um cara lá de Queimados, que veio de Queimados, a menina veio de Caxias, lugares longe, as pessoas vieram de lugares longe, se despencaram pra ir no treinamento, pra poder fazer parte dessas Olimpíadas. Então é um pessoal com garra, assim, com um espírito legal, sabe? É bom você estar em contato com gente assim, realmente dá uma energia legal. Muito legal. E aí, Valtinho Matos, o que tu acha de trabalho voluntário, cara? Como é que já vamos introduzindo a pauta aí, cara? Tu já fez alguma coisa assim? Já fiz alguns projetos voluntários já, até antes mesmo de atuar como designer, né? O primeiro projeto voluntário que eu fiz foi uma legenda de um filme nacional. Eu legendei o filme Cidade de Deus na época. Olha. Assim que ele saiu, a minha mãe, ela é surda, né? Queria muito que minha mãe assistisse esse filme, porque na época eu pirei com o filme, aquela coisa, né? Enfim. E aí eu fiz o seguinte, né? Eu consegui fazer o download do filme na época. Naquela época ainda era aquela internet, sei lá, não lembro se era de escada, acho que não, mas com certeza não era nem 1 mega de velocidade. Então eu lembro que eu fiquei um tempão baixando o filme, e depois que eu baixei o filme eu fiquei um mês fazendo a legenda por minha conta e sincronizando manualmente, né? Então o cara falava assim, oi, eu tinha que botar assim, o oi começa no 0,0,5 segundo e termina no 0,06, entendeu? Eu aprendi como fazia, fiquei um mês legendando, e depois que eu fiz essa legenda eu disponibilizei ela online, num site de legendas mesmo. Na época era o legendas.tv, agora não lembro o nome. Mas eu sei que essa legenda inclusive rendeu o convite para participar de uma empresa lá em Vitória. O pessoal de Vitória mandou um e-mail para mim, me convidando para trabalhar com legenda para eles, sacou? Então, até acho que eu contei isso no último podcast, não lembro. Eu fiz até um dicionário de gírias no arquivo, né? Que eu anexei lá pro pessoal. Então, eu recebi muitos agradecimentos por e-mail, muito agradecimento. E outro projeto voluntário foi numa instituição de surdos também, no INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Foi meu projeto final de faculdade, inclusive. E dali, deixa eu ver se eu lembro de outros. Eu sei que eu fiz mais uns 2 projetos pro INES também, até que eles decidiram me contratar, né? Primeiro eu fui como projeto final de faculdade, depois fiz um outro projeto voluntário e depois eles me contrataram. Acho que, assim, e aí já era de design, né? Nesses últimos aí. Também, assim, não necessariamente projeto voluntário, mas ano passado entrou em contato comigo uma ONG, querendo me contratar e tal. Eu não tinha como fazer de graça nessa época, né? É aquela história, né? Nem sempre você tá com essa disponibilidade, mas eu queria ajudar. Então eu lembro que pra eu pegar o projeto, eu cobrei acho que 1
quarto do meu preço. Foi só pra cobrar alguma coisa, entendeu? Então não foi necessariamente voluntário, mas também eu não cobrei o que eu cobraria pra um cliente normal. E fluiu bem, o projeto rolou e tá lá até hoje. Legal, velho. O que eu ia te dizer? Perguntar pra Carol, na verdade, se a Carol já fez trabalho voluntário. Já, eu participo de alguns eventos de uma ONG que se chama Sonhando Acordado, e é trabalho voluntário com crianças moradoras de comunidades aqui do Rio. É bem legal. Tem o Dia do Sonho, que é um dia de brincadeira mesmo, só de brincadeira, mas tem festa de Natal e tem projetos contínuos, ou seja, que você acompanha um grupo de crianças de instituições que são assistidas pela ONG. É bem, bem bacana. Também, como feminista, por escrever na revista Capitolina, eu também já fui convidada para conversar, às vezes, com jovens em colégio, ou ir para conversar também sobre mulher, direito da mulher, enfim, com as pessoas assistidas pelo projeto Ruas, que é um projeto de rondas urbanas que tem no Leblon, em Botafogo, que é uma equipe que a maioria da equipe, ela mora nesses bairros, tem uma galera que é de fora, no caso eu, e minha melhor amiga, ela é uma das coordenadoras, e são encontros semanais com pessoas em condição de rua. E não é um mero assistencialismo, é um projeto de empoderamento dessas pessoas, tanto que os encontros você debate sobre questões atuais, sobre questões que esses moradores trazem pra roda. É claro que existe toda uma campanha de agasalho, produtos de higiene, mas existe também o incentivo dessas pessoas saírem dessa condição, buscarem uma formalidade, por exemplo. Tem muitos jovens e alguns moradores que não têm documentação, e vários deles já tiraram documentação desde que o Projeto Ruas existe. E é bem legal, assim, é um projeto que tá crescendo aqui no Rio, que tem uma sede em um espaço de coworking, inclusive, que eu indiquei. É bem bacana, é bem bacana. Eu já fui voluntária na JMJ há 2 anos atrás. 2? Não, 3. Foi quando a JMJ? Jornada que o Mundial Papa... foi... Isso, jornada. Sim, 2013, né? Foi. Eu fui voluntária também. Foi bem divertido. Tinha muita gente. Acho que com certeza mais do que qualquer Olimpíada e Copa. Talvez seja o maior evento do mundo, assim. A troca cultural que você tem no evento desses é incrível. Todos vocês, eu achei que quase ninguém ia dizer que tinha feito trabalho voluntário. Eu nunca fiz trabalho voluntário. Então eu quero perguntar pro Vini, me ajuda. Diz que tu também não fez trabalho voluntário, cara. Não, cara, eu sou uma pessoa muito egoísta pra isso. Ai, que horror. Virou melhor. Não, na verdade, assim, eu ajudo muita gente, assim, no meu trabalho. Eu já fiz muito trabalho de graça pra quem tá precisando, ou um preço pra quem não consegue pagar. Eu acho que essa minha forma de ajudar não é o suficiente pra um grupo ou pra uma causa, mas eu tô sempre aberto a tentar ajudar da maneira que eu posso, tentar se aproximar de mim. Mas eu acho muito legal quem faz isso, muito. Faria um voluntário lá pro Blink. Não, cara, não é nem só isso, né, mas eu tô até tendo uma discussão sobre isso hoje, que eu já ajudei muita gente. Faz parte desse meio de famosos e artistas, o pessoal quer trampo de graça ou querer pagar quase nada porque se acha superior a algo. Isso faz parte do meio. Mas até que ponto ceder meu tempo pra uma pessoa como essa ou não ceder pra uma causa que precisa. Mas isso tá nos meus planos. Com certeza, fazer trabalho voluntário, ajudar alguma instituição social, alguma coisa, com certeza é uma ideia super válida. Eu também penso em fazer mais pra frente. No momento tô precisando colocar umas ideias de pé aí pra ter mais tempo pra me liberar mais. Mas com certeza eu faria, eu acho, assim. Acho que é uma coisa muito legal e te dá uma perspectiva diferente das coisas, né? Com certeza agora a Dani vai voltar diferente lá da Olimpíada. Espero que ela volte espero que tu volte com ouro. Uma medalha de ouro, quem me dera. Medalha olímpica. É isso aí. Eu hoje tava correndo atrás de voluntário aí pra fazer uma conversão pro Corel pra mim. E quem me ajudou foi a Tatá do aparelho elétrico. Ela resolveu o meu problema. A Tatá do amarelo Do criativo. aparelho elétrico, olha. Do amarelo elétrico, criativo. né? Que faz parte aqui do casting, né, também. Não deixa de ser, né? Ela tá participando aqui. Mas vou começar lendo uns comentários que rolaram lá na fanpage a respeito do assunto que a gente tá debatendo hoje. Teve um comentário lá, a gente perguntou como os ouvintes, leitores lidam com a solidão. E daí a Mônica Pascoal Boareto, ela falou o seguinte: eu fico ouvindo vídeos no YouTube, escutando as pessoas falarem sobre assuntos do meu interesse. Isso até foi uma resposta meio padrão, assim, as pessoas, elas veem vídeos e muita gente gosta de ouvir
ouvir podcasts, né? A gente tava falando em off até, conversando a respeito disso, de ouvir podcast e tal. Só que isso é uma coisa que talvez se aplique para alguns freelancers que trabalham como design, trabalham com ilustração e tal. Mas a Carol, que tá aqui com a gente hoje, ela trabalha com tradução. Então, ela já falou aqui em off, tu falou pra gente, Carol, que pra ti é bem difícil, né? Escutar alguma coisa ou deixar um vídeo rolando porque tu trabalha com palavras, né? Como é que funciona isso? Não rola. Não adianta, você perde foco. Ainda mais assim, por exemplo, escutar música. Se for uma música sem letra, só instrumental, dependendo do meu nível de concentração do dia, eu consigo. Até ajuda. Mas na maioria das vezes não é assim que funciona, porque gente falando perto é você lendo no idioma, pensando em outro, procurando uma palavra, uma expressão equivalente, então não dá, você ativa a parte linguística do cérebro que realmente não dá pra ouvir outra pessoa, ainda mais, já falaram assim, escuta então, você traduz inglês e português, escuta música em francês, mas mesmo assim, sabe, não, pra mim não pra funciona. Enlouquecer, né? É pra você virar mesmo de vez. Mas e aí faz como daí, Carol, pra lidar com o isolamento, com a solidão? Eu não moro sozinha, então isso já ajuda bastante. Eu tenho um convívio saudável com a minha família, eles entendem bem, eu já consegui adestrar todo mundo pra dividir o meu espaço. Porque rola um adestramento, né? Tanto nosso como profissional, autônomo, e também da galera que convive com a gente. Mas a minha principal estratégia é tentar tirar pelo menos um dia da minha semana pra trabalhar em um espaço compartilhado, coworking, principalmente. Até porque, enfim, é um conceito que muito me agrada, muito me interessa, eu escrevo bastante sobre isso no blog, atuo muito nesse campo, então eu sempre tento colar em um desses espaços, até porque lá a vida fervilha, a vida empreendedora e autônoma fervilha, então é o lugar onde você deve estar. No restante da semana, fico em casa, mas assim, tento combater esse isolamento também, definindo meu horário de trabalho, e depois desse horário de trabalho, ou eu saio, marco de ir ao cinema, ou faço uma aula, ou, enfim, saio de casa. É muito importante tentar sair de casa. Uma dúvida, você paga pra participar desses coworkings aí? Sim, não. No caso, eu pago. Na verdade, eu ia começar essa experiência mais efetivamente agora, né? Em julho. Porque, assim, eu moro na zona norte do Rio, que não tem tantos espaços disponíveis. A maioria dos espaços é no eixo centro-zona sul, né? Como tudo aqui no Rio de Janeiro. Pra mim, assim, não vale muito a pena sair com computador nas costas e cruzar a cidade. Não só em termos da violência mesmo, que é um problema do Rio, mas de peso e cansaço, e o deslocamento com a cidade para a Olimpíada tá muito caótico, então às vezes não vale a fadiga, eu prefiro ficar isolada. Todos esses espaços, eu pesquisei muitos deles aqui no Rio, e todos eles têm um sistema de pagamento, seja mensal, por hora, diária, semestral inclusive, então todos eles se mostram muito abertos a uma negociação. No caso, como a minha necessidade hoje é uma vez por semana, não faz muito sentido você pagar o valor cheio, digamos, de um mês. Mas aí é negociar, sabe? Mas, assim, tem espaços que tem uma administração, ou seja, tem uma galera responsável pela administração daquele espaço, do compartilhamento dele. Cobra-se um preço para se ter um lucro mínimo, né? Pra, inclusive, pagar essas pessoas que administram. E também tem espaços que é o coworking raiz, que a galera que tá ali tá trabalhando e realmente eles estão pagando pra fechar a conta no final do mês. Esses espaços são um pouco mais raros, eu acredito, porque o coworking virou uma febre, né? Principalmente aqui no Rio e em São Paulo. Então, tem muita gente investindo nesse nome, nessa marca que se criou, nesse conceito. Então, é um pouco mais difícil de encontrar espaços assim. Eu consegui que eu gostei e tal, e acabou se adaptando à minha necessidade. Mas sim, paga-se. Porém, existem espaços que são gratuitos. Em São Paulo tem o Campus. É um investimento da Google. É incrível, não sei se vocês já viram a página no Facebook. Dá vontade de pegar um avião e ir direto pra São Paulo trabalhar lá. É imenso lugar, é incrível. E é gratuito. Eu vi um freelancer, eu acho que foi o Pedro Bop, que sempre comenta nos nossos posts também, um abraço pro Pedro aí. Se eu não me engano, o Pedro foi trabalhar lá, eu vi que ele postou no Facebook uns dias atrás, e eu fui me informar ali como é que funcionava. Isso não é apenas tu chegar lá, né, Carol? Eu acho que tu tem que te cadastrar um pouquinho, avisar que tu tá pensando em ir tal dia, mas tu não precisa pagar nada, mas precisa fazer um cadastro, eu acho, né? Sim, mas o cadastro é muito simples, bem básico, é só pra eles terem, acho que o seu nome no banco de dados, né? Acredito que como eu não tenho previsão ainda de ir pra São Paulo nos próximos meses, eu ainda nem pesquisei muito sobre isso não, mas acredito que você avise, porque tá bombando, eu acredito que por maior que seja o espaço, tem um limite, e é bem simples, eu já tenho colegas
colegas tradutores que estão batendo ponto lá e falam que é muito tranquilo. Você chega lá na recepção, te dão uma carteirinha, né, que você pendura no pescoço e é isso. Pô, legal. Bela dica essa daí. Maneiro. E você, menino Vini, como é que faz pra combater o isolamento? Conta uma história triste pra gente aí. Bom, cara, a vida de freelancer, ela se você se deixar levar, cara, e se ela der certo, né, você acaba se tornando muito individualista, né? Você acaba desaprendendo a viver em sociedade. Quando as coisas, não que elas dão errado, mas quando você ainda está em busca e procurando clientes, está procurando o seu espaço, está procurando construir o seu negócio, você acaba correndo atrás mais de sociedade, de estar no co-work, de estar tendo essa vida em sociedade, que é o que traz negócios e clientes, né? Mas quando começa a ter um volume de pessoas te procurando, de trabalho, você acaba, às vezes, se acomodando na sua casa, no seu cantinho, na sua caverna, né? Tem que ter essa disciplina também de fazer o social e sair um pouco para conhecer pessoas novas, né? E o co-working realmente é o melhor espaço para isso, porque você está vendo pessoas que estão na mesma busca que você tá, né? No meu caso, cara, a vida freelancer me tornou uma pessoa difícil de trabalhar em equipe. Não que eu seja uma pessoa que quer tudo do meu jeito, mas você acaba desaprendendo a ter pessoas contribuindo com o seu projeto de alguma forma, né? E isso para mim é o que mais faz assim na minha vida freelancer. A solidão em si, cara, pô, tem tanta maneira de lidar. Os podcasts, eles são uma ótima forma de ter uma companhia, uma voz ali no seu dia, pra você não ficar num completo silêncio. Fazer amigos fazendo um podcast, cara, pra mim tá sendo ótimo. De nada. Obrigado. Mas eu não tô falando de vocês. Ele tem É outro podcast. É outro podcast e o cara se achando, né? Essa questão que tu falou, eu acho bem importante, assim, tipo, a gente acaba desaprendendo de trabalhar em equipe. Eu, na verdade, eu sempre fui um cara que tive dificuldade de trabalhar em equipe, assim, na verdade. Tipo, isso é até uma coisa que na nossa sociedade, os profissionais de RH até vão pensar, esse cara não sabe trabalhar em equipe, porque as empresas sempre querem pessoas que saibam trabalhar em equipe, né? E pra mim sempre foi muito difícil, cara, porque nas empresas que eu trabalhei não era muito claro. Quando tu tá numa equipe onde cada um tem o seu trabalho definido, tu é o diretor de arte e essa outra pessoa aqui é redatora. Então, tá, beleza, tá bem definido os papéis, né? Então, nesse caso, é mais tranquilo. Mas já trabalhei em empresas que ficava tudo meio aberto, assim, umas pessoas que faziam mais ou menos a mesma coisa no projeto, sabe? E, tipo, tá, como é que nós vamos definir? Preciso que as coisas sejam mais definidas, assim, sabe? Pra conseguir trabalhar em equipe. O que acabava acontecendo era que sempre tinha pessoas no projeto que acabavam acumulando mais trabalho. Então, eu acho isso aí bem complicado. Por isso que eu gosto da vida de freelancer. A gente consegue ter um norte pra onde a gente quer levar as coisas. Então, essa autonomia é o que mais eu acho que me interessa na vida de freelancer, é o que mais me atrai. Mas a questão do isolamento, cara, eu tive uma experiência muito ruim na vida de freelancer em 2008, mais ou menos. Foi a primeira vez que eu tentei trabalhar de freelancer e não deu certo. Eu tava morando em Florianópolis, eu tinha fechado um contrato com uma empresa lá, que eu trabalhava como funcionário, e aí eu negociei com o chefe pra ir trabalhar em casa. Primeiro, eu acho que eu negociei pra sair, ele falou, não, cara, continua trabalhando pra gente, a gente gosta do teu trabalho, faz uma proposta pra te trabalhar em casa, então. Daí a minha ideia era trabalhar em casa e continuar atendendo eles, mas também pegar outros clientes. Eu acabei fazendo uma proposta muito ruim, que era uma proposta que me prendia praticamente só a eles, então eu não conseguia pegar outros clientes. E como Florianópolis não era a minha cidade onde eu nasci, eu tava morando lá há 2 anos, mais ou menos, e eu não tinha muito amigo lá, né? Não conhecia praticamente pessoas lá, então, nossa, cara, aquela época foi uma época de isolamento muito fodida, assim, foi um negócio foda mesmo. Eu me lembro que esses dias acho que a gente tava conversando e o Vini mencionou assim que ficava muito tempo em casa numa determinada época. Porra, é a primeira vez que eu escuto a minha voz no dia. E isso me lembrou muito daquela época. Eu me lembro que eu ia no supermercado assim, e na hora de passar no caixa que porra, é a primeira vez do dia que eu tô falando. Isso tipo era 6 horas da tarde, sabe? Era um isolamento foda assim. Daí eu decidi vir morar em Porto Alegre, porque daí eu tava perto da família e tinha vários amigos meus morando aqui em Porto Alegre, porque pra quem não sabe, eu sou de Venâncio Aires, interior no Rio Grande do Sul, na verdade. E isso foi uma experiência com isolamento muito difícil, assim. Não foi uma coisa positiva, assim. Na verdade, foi uma época de aprendizado, mas não foi muito positiva, porque o que aconteceu? Eu, como estava muito isolado, eu acabei me desmotivando de trabalhar para aquela empresa, que eu tinha um contrato de FII mensal. O trabalho só chegava, e eu não conseguia mais dar conta do trabalho. Comecei a ficar triste, deprimido, e eu acabei sendo demitido do meu freela, na verdade, nessa época. Foi isso que aconteceu. E daí eu acabei
acabei vindo pra Porto Alegre e tal, daí aqui me recuperei, fiquei perto das pessoas de novo e tal, e hoje eu trabalho como freela de novo e hoje as coisas funcionam, mas foi uma época uma época negra. E até uma coisa que eu tinha esquecido, até o Vini que propôs essa questão da gente falar sobre isolamento, eu fiquei pensando que era um assunto que não daria, tipo, que eu não ia contribuir muito, mas eu lembrei dessa historinha aí agora. Essa coisa do isolamento é bem difícil mesmo. Eu acho que muita gente que escolhe trabalhar em casa tem uma personalidade mais introvertida. A personalidade introvertida não é que ela não gosta de pessoas, tal, mas é que ela tira a energia dela meio que de dentro dela mesma. A pessoa extrovertida tira a energia dela da convivência com outras pessoas. Uma pessoa introvertida tira a energia dela da convivência com ela mesma. Isso que acontece comigo. Eu sou muito introvertida. Tímida, às vezes, também. Se eu chegar num lugar, assim, não conhecer muitas pessoas, eu fico um pouco tímida, um pouco receosa. Então, quando eu comecei a trabalhar em casa, pra mim isso era ótimo. Quando eu comecei, antes eu trabalhava numa agência no Espírito Santo. Eu tinha me mudado pro Espírito Santo, eu tinha mudado de estado. Não ir para a agência, não ter que lidar com as pessoas. As pessoas eram legais, mas sabe, aquele small talk, aquele nhenhenhê, aquilo era um pouco estressante pra mim. Né? Não é um ambiente que eu me sinto completamente à vontade. Sair disso, nossa, eu me senti muito livre. Logo quando eu saí foi ótimo, eu me senti super livre, era a minha casa, eu tinha as coisas no meu ritmo, eu não tinha que lidar com aquelas coisas chatas, com aquela coisa social, eu achava ótimo, mas depois foi passando o tempo e eu demorei a perceber o fato de eu não querer ter que lidar com essas coisas do dia a dia, desses small talk, assim, as coisas da agência, não quer dizer que eu não gosto de me relacionar com pessoas, de lidar com pessoas, né? Assim, eu não gosto do small talk, mas a gente sentar aqui e conversar, que nem a gente tá conversando, sobre algum tópico legal, alguma coisa que faz sentido na minha vida, realmente conversar sobre alguma coisa, em vez de ficar só de fofoca, isso eu acho muito legal, é muito legal pra mim. Eu demorei muito tempo pra me dar conta disso, e isso me influenciou pra caramba. Eu também tive um momento difícil, porque eu também morava em outro estado, eu tenho uma personalidade introvertida, então eu não tenho essa facilidade de fazer vários amigos num lugar que eu chego, né? O meu processo é lento pra fazer esses amigos. Meu marido trabalhava pra caramba, né? Ainda não tinha filhos, e eu ficava muito, muito sozinha. E era isso, às vezes eu passava o dia inteiro sem falar. O Marcelo chegava em casa, eu ia me dar conta, sabe? Quando eu falava com ele, eu falava, cara, gente, essas são as primeiras palavras que eu tô falando hoje. Influencia na sua produtividade, né? Realmente você começa a ficar triste, né? E influencia, né? Você fica mais devagar, assim. E aí, Valtinho, o que tu tem a dizer, meu velho? Cara, é engraçado, né? Eu sou filho único, né? Então, desde criança, né? Desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a me relacionar com outras crianças e pessoas, eu sempre me senti muito sozinho. Só que talvez por conta disso, ao contrário da Dani, eu comecei a ser uma pessoa um pouco mais extrovertida pra arrumar amigos, entendeu? E, lógico, eu tinha um lado que era muito tímido, eu era um contraste em pessoa, porque ao mesmo tempo que eu era muito tímido, eu era o cara mais engraçado da sala. Então, desde novo, eu sou um cara rodeado de amigos o tempo todo, e isso me ajuda hoje, inclusive. Eu tenho esses momentos onde eu me sinto muito sozinho, faz parte do meu dia isso de vez em quando, né, da minha rotina, sei lá, pelo menos 1, 2 vezes no mês eu tenho essa sensação muito forte de solidão, né, porque eu tô com muito trabalho e tô muito focado em uma coisa e não interagir com ninguém, mas uma coisa que me salva hoje é o blog, o canal no YouTube, o próprio podcast, como todo mundo aqui deu como exemplo, que são coisas que me tiram da solidão, né, o blog, o fato de eu interagir com os leitores, e eu interajo bastante, né, o máximo que eu posso, eu tô lá interagindo, cara, isso me tira de qualquer, às vezes eu me desligo de problemas pessoais por causa dessa interação que eu tenho com a galera, é uma forma de eu fugir da minha rotina. E outra é os amigos, né, cara, eu mantenho os meus amigos até hoje, os amigos de infância, eu sou um cara muito difícil, assim, de perder amigos, eu sou aquele tipo de pessoa que eu vou cultivando a amizade o máximo que eu posso, né, então eu tenho amigos que são meus amigos desde que eu tinha, sei lá, 4 ou 5 anos de idade, entendeu? Já perdi as contas de quantas vezes eu fui padrinho de casamento, isso nem é brincadeira, é verdade, eu já perdi as contas, entendeu? Então, acho que é uma forma, isso, eu tento me manter rodeado de pessoas o tempo todo que eu posso. Uma coisa que eu sinto muita falta que a vida corporativa tinha é aquele momento do almoço, tipo assim, 10 para meio-dia a galera já começava a se chamar nos Messenger ali, e aí, vamos almoçar onde? Daí saíam uns 10 pra almoçar juntos, sabe? Num restaurante legal, e aí tu tinha 2 horas de almoço, tu sabia que aquele almoço estava sendo pago pela empresa, então isso eu achava muito legal, ali rolava muita troca, muita piada e coisa com os colegas, né? E isso a vida de freelance não tem, né? Eu acho que você tocou num ponto importante, que é a troca, né? E a gente sempre fica baseado, né, nessa parte que o Aparelho Elétrico não é um podcast sobre design, né? Mas preciso dar uma pincelada nisso, né? Até porque o público também é um pouco desse. Durante a nossa evolução como profissional, a troca com pessoas é fundamental. O Walter tem uma história bacana com o professor dele, que ajudou ele na evolução dele. E então as pessoas, elas ajudam a gente a evoluir. Elas
mostram pra gente, olha, tem um caminho diferente aqui, olha, tem uma forma diferente de fazer isso, é uma maneira diferente de pensar. A gente como freelancer, a gente tem essa obrigação de procurar essa nova forma de pensar sozinhos, né? A gente tem que se manter em alerta pro que está acontecendo, tem que se manter procurando o novo, procurando uma nova maneira de pensar. Que quando você vive num ambiente de agência ou um ambiente corporativo, isso é natural, isso flui naturalmente. Chega alguma pessoa, isso quem trabalha em uma empresa de uma forma, vamos dizer, normal, não dá valor, não entende o quão importante essa troca. E hoje essa troca funciona virtualmente, né? A gente mesmo aqui, nós pelo menos, a Carol até que a gente conheceu há pouco tempo, mas o Vini, o Henrique e a Dani, a gente tá sempre trocando links, né, entre si. A Dani viu um artigo do Paul Jarvis que ela gostou, mandou pra gente. O Vini, vira e mexe, me chama no chat, me manda alguma coisa. O Henrique, a gente troca praticamente todo dia, né? Alguma informação. Então acho que virtualmente vínculo, né? vai. Eu também lembrei agora de outra estratégia que eu tenho. Há quase um ano, em agosto vai fazer um ano, eu tenho um grupo de Mastermind. Já ouviram falar disso? Oh, claro. Legal. Sim, bem legal. No caso, é um grupo só com tradutores. Todos são de Curitiba, só eu que sou aqui do Rio. E um deles mora na Áustria, inclusive. Então é bem legal. A gente tem que sincronizar o fuso e temos reuniões quase mensais, digamos. E é ótimo, assim. Isso também quebra o meu isolamento. Também, obviamente, o objetivo é você falar de negócios e falar do seu negócio, do que você tá fazendo enquanto tradutor, autônomo. Tem sido muito proveitoso. Eu cresci muito em um ano só com essa prática e também rompi essa barreira de isolamento. Eu também fico muito no Skype com um grupo de amigas minhas que são tradutoras, que são as minhas mães da tradução, né? Foram as primeiras pessoas que eu conheci quando eu trabalhava em agência, com um esquema de carteira assinada mesmo. E a gente tem um chat no Skype. A gente não se fala o tempo inteiro, porque tá cada uma fazendo alguma coisa. Mas volta e meia, uma fala, e aí, gente, o que vocês estão fazendo? Aí meio que quebra aquela coisa do eu não tô falando com ninguém. Mesmo que seja só digitando, rindo, brincando. Às vezes a gente até tenta, a gente almoçava muito junta quando trabalhava junta na mesma empresa. E era, obviamente, sempre almoçava e tal, comentava. Hoje a gente não tem mais isso, infelizmente, mas a gente também tenta, sei lá, marcar um café e reunir as 5. Quer dizer, é um pouco difícil porque uma delas é uruguaia, então tá em Montevidéu. Mas assim, funciona muito bem. Todo dia aquele bom dia clássico, sabe? Parece até grupo de WhatsApp que fala bom dia, bom dia, bom dia. Mas é só pra saber que, tipo, ó, a gente tá aqui, então às vezes a gente conversa de fato sobre algum problema, tira dúvida, ou outras é só ficar fofocando, rindo, mandando link de besteira, porque, né, a gente também precisa disso. Nessa de trabalho que a gente vive. Carol, essa questão do grupo de Mastermind, eu fiquei curioso a respeito para saber como é que é a dinâmica. Tem, assim, um protocolo do grupo? Cada um começa falando sobre o seu negócio? Como é que é? Ou é algo mais informal? Olha, é uma mistura de informalidade com muito método. Nós somos bastante metódicos. A gente organiza tudo no Trello. Nós temos um quadro compartilhado, né? Cada um tem o seu cartão dentro. Eu não sei se eu tô usando a terminologia certa. Porque, enfim, eu não sei se vocês conhecem o Trello. Enfim, os ouvintes também. Eu nunca utilizei, mas sim. É o Trello.com. É pra você gerenciar tarefas, né? Muitas empresas usam. Eu descobri sendo freelancer e a gente trabalha com ele. É bom porque funciona como se fosse uma mesa. Então, todo mundo consegue ver as cartas de todo mundo, sabe? E comentar nas atividades de todo mundo. Então eu tenho o meu cartão, sei lá, um é sobre o meu blog, o outro é sobre os cursos que eu quero fazer daqui pra frente, o outro é tipo um cronograma geral do meu ano. Eu vou adicionando informações que eu mesma vou planejando pro meu negócio ali, e a pessoa e os outros membros do grupo, eles têm a possibilidade de visualizar tudo isso, comentar, copiar link em cima. Então a gente geralmente começa, espera todo mundo, a gente usa o Hangouts pra conversar. Quem quer começar? Tem uma ordem certa. Isso a gente é mais informal. Mas a gente sempre tenta ser objetivo e breve, porque também são 5 pessoas. 5 pessoas é um bom número. A gente passa de 1h30, 2 horas conversando. Tem que tentar manter o foco para ser o mais proveitoso possível. E, bom, por enquanto é isso. Essa é a estrutura que a gente tem. É bem simples. Claro que o conceito dos grupos de Mastermind, eles vêm mais do mundo tradicional dos negócios, né? Eu até lembro que quando eu fui convidada para fazer parte desse grupo, comecei a ler
sobre, eu não conhecia essa ideia. E aí eu vi que tem grupos que você tem que pagar caro pra caramba pra fazer parte dele. E eu falei, gente, e o meu grupo é gratuito, sabe? A gente investe nosso tempo, carinho e dedicação, mas entendendo que a gente já tá ganhando por fazer isso, sabe? Eu acho que é um conceito que é muito flexível à realidade de cada profissão, à realidade de cada conjunto de profissões que se reúnem nesse formato, sabe? Legal, bacana. Dani? Uma coisa que eu faço também, acho que linka um pouco com o que o Walter tava falando e a Carol tava falando, é que às vezes as pessoas têm essa coisa de que no virtual você não conhece as pessoas. E na verdade, eu tenho muitas coisas que me ajudam hoje, que são grupos do Facebook, de pessoas que de verdade eu não conheço ninguém, assim, mas são pessoas que têm interesses parecidos com o meu. Então, grupos feministas que vão discutir essa pauta feminista. Tem um grupo que eu adoro de paixão, que chama Minas Nerds, que são mulheres que gostam de coisas nerds, e a gente só fala, sabe, de coisas nerds. E aí rola sempre uma coisa de feminismo também, de sororidade, que é muito legal. E é um grupo que, quando às vezes eu tô me sentindo meio chateada, às vezes tô precisando, sei lá, esparecer, é um grupo que eu gosto de entrar, ver o que as meninas estão postando e comenta. Os posts são todos bem comentados. Rola tanto coisa assim, a gente coloca uma foto do David Tennant, rola um crush gigante lá das meninas, meu também. Aí a gente troca as fotos do David Tennant, assim, pra se animar. Tanto quanto rola uma... Poxa, a menina tá se sentindo mal, aconteceu uma coisa ruim na vida dela, ela tá triste, e ela fala lá, e aí todo mundo comenta, tentando ajudar e dando uma força. E aí é muito legal, você fica com um sentimento muito de pertencer a um grupo, mesmo sendo um grupo de pessoas que eu nunca via na vida. Assim, eu não conheço nenhuma daquelas meninas, mas elas têm os mesmos interesses que eu. Como é um grupo fechado e é um grupo só de mulheres, a gente também se sente muito bem nesse ambiente. Conversa mesmo, sabe? É um bate-papo legal. E isso é uma das coisas que ajuda a combater esse isolamento e essa solidão. Ninguém aqui se conhece pessoalmente, eu acho. Exatamente. Né? Não, a gente não se conhece. E nem faço questão de conhecer. Nem tô nem aí, Não quero nem ver a cara de vocês. O menino Vini tá vindo pro RS ou não tá, Vini? Eu vou. Tá nos planos e aí visitar o Henrique e provar dessa hospitalidade gaúcha. Olha só. Churrasco, fazer um churras. E não pense que eu sou igual a Thalita, que foi aí e levou a cerveja, viu? A Tatá veio aqui e trouxe a cerveja e salgadinho. Cara, mas olha só, a Dani falou essa questão do Facebook, eu lembrei agora que eu acho que é uma coisa que me ajuda no isolamento também. Eu tenho um grupo de amigos ali. A gente tem um chat, na verdade. Tem 5 dos meus amigos aqui de Porto Alegre nesse chat. É uma janelinha, né? Não é aquele grupo mesmo que o Facebook tem. E esse chat a gente já tem, cara, sem brincadeira. Acho que faz uns 3 anos que a gente tem esse chat ali. Volta e meia todo dia. Olha só, vi essa série. Vocês têm que olhar também. Alguém larga um link. Daí eu olho, um vídeo no YouTube. Não sei o que. Olha só o post desse cara sobre esse assunto, não sei o que. E é uma coisa tão... A gente troca tanta mensagem ali. Volta e meia a gente vai tomar uma cerveja na sexta de noite, no sábado de noite, e a gente simplesmente só continua aqueles papos que a gente já tava tendo durante a semana ali. Não é um negócio assim de tipo, porra, vou encontrar essa pessoa, faz 6 meses que a gente não se vê presencialmente, e agora essa pessoa vai ter que me contar o que anda acontecendo na vida dela. Esse lance do Facebook é realmente uma ferramenta muito boa, só que também tem aquela questão de tipo, tu ter que entrar no Facebook e ter a porra da timeline, né? E aí tu é sugado pela timeline. Aí tu, não, só vou responder essa mensagem aqui que o meu amigo Walter Matos mandou pra mim. Tá, mas antes de eu voltar ao trabalho, eu vou olhar o que tá rolando na timeline. Eu já encontro eu tenho uma tática com o Facebook. Eu tenho um plugin que bloqueia a minha timeline. Eu só consigo enxergar no Facebook o que eu quero. Então eu entro na página do grupo que eu quero ver, eu vejo as mensagens que vocês me mandam, eu posto na minha página, mas a timeline não aparece. A timeline é poço fundo, é buraco negro pra onde vai essa produtividade, cara. É um portal, né, cara? Quando vê, tu já tá saindo do outro lado. Valtinho, fala mais que eu sei que vai ter que sair daqui a pouco aí, quero aproveitar mais a presença do senhor aí. Hoje, depois dos grupos de família do WhatsApp, cara, ninguém mais fica sozinho. Ninguém mais sabe o que é solidão. Mas eu fiz uma coisa no WhatsApp, eu entrei em outros grupos ali e o meu telefone não parava. Eu silenciei todos os grupos que eu faço parte. Então eu só vejo o que tá rolando nos grupos quando eu de fato vou lá naquela janela do grupo e vejo, né? Porque senão, cara, tu não trabalha, tu não assiste mais TV, tu não faz mais nada. Eu vou te dizer quantas mensagens não lidas tem aqui do grupo da família. 137. Acabei de conferir. O meu também fica assim. Eu vou fazer uma pincelada aqui, voltar nos comentários das pessoas que fizeram lá na fanpage pra dar uma prestigiada nelas, né? Porque agradecer
esquecer que elas estão participando. Na verdade, antes de fazer isso, eu vou lembrar um ponto aqui que eu achei importante que o Vini, na verdade, colocou antes, eu anotei aqui pra falar, aquela concorrência saudável que tu tem com teus colegas de trabalho, né? Que isso, quando tu tá em início de carreira, eu acho que é muito importante, assim. Eu me lembro que eu várias vezes comecei a trabalhar em algum lugar e quando a gente tem ali nossos 20 e poucos anos, a gente aprende muito rápido as coisas, né? A gente aprende a mexer muito no Photoshop, não sei o quê, e a gente é meio encarnado nisso, então a nossa evolução é muito grande. Às vezes a gente chega numa agência e a gente pensa, nossa, eu já domino tudo do Photoshop. E aí quando tu começa a trabalhar com outro cara, tu vê ele trabalhando e tu vê que ele faz coisas diferentes de ti. Olha, mas isso aqui eu não sabia. Nossa, isso aqui ele faz com muito menos esforço, ele tem uma técnica que eu não tenho. E aí tu começa a olhar essas coisas e acaba surgindo essa concorrência saudável, que tipo, porra, ele faz isso, eu quero descobrir como é que é também. E aí tu vai te olhando e te comparando e tu, não, eu tenho muito que evoluir nisso. E isso o freelancer não tem, né? Falta esse referencial, né, do dia a dia. Claro, tu ainda pode ir no blog mais ou menos. Mais ou menos. Você vê, eu comecei a ler o blog do Walter e as coisas que o Walter falava lá e altos posts sobre Golden Ratio e etc. Aí eu falei, porra, meu trabalho tem que melhorar, cara. Olha só o que o cara tá fazendo. Tem que melhorar aqui. Tem que ser tão legal quanto o que ele tá fazendo. Então, é isso, né? É uma competição saudável, né? É exatamente isso. Concordo 100% com a Dani. Porque da mesma forma que a Dani tá falando que ela acompanha aqui, eu também tô acompanhando o outro e tentar chegar no cara, entendeu? Eu vou vendo outras pessoas e vou, cara, não, meu trabalho precisa melhorar, meu trabalho preciso profissionalizar mais, preciso melhorar meu processo. Então isso é o tempo todo, cara. Você não tem mais o cara do seu lado, né? Realmente, isso daí a gente perde. Falando um pouco do pessoal, uma outra coisa que também me tira da solidão um pouco, só aproveitando aqui o gancho, e também entrando nessa questão do desafio, eu tento correr, né? Eu tô tentando voltar a correr, já corri, parei, e tô tentando voltar agora. Mas eu sempre prefiro correr com alguém, não importa quem seja, cara. Conheci o cara há 2 semanas, vamos correr. Aí fica aquela disputa saudável também, né? O cara é 10 anos mais novo, ele aguenta correr mais um pouquinho, tu quer acompanhar o cara pra não fazer feio e isso vai também te aprimorando, né? Sei que não tem relação com o design em si, ou com a vida freelancer, mas é uma questão que também você conhece pessoas novas em atividades externas também, né? Claro, isso é uma baita dica. Eu sempre achei que a corrida, na verdade, tem muito a ver com a vida do freelancer. Engraçado como a gente tem personalidades um pouco diferentes, porque eu corro há muito tempo e eu só gosto de correr sozinha. Eu não gosto de correr acompanhada. Eu gosto de encontrar outros corredores antes ou depois. Eu gosto de conhecer gente que corre, é legal trocar essa experiência, mas eu gosto de correr sozinha. Mas tem isso, o correr é uma eterna competição, tanto consigo mesmo, quanto com outras pessoas também. Eu quero melhorar meu tempo, eu quero correr uma distância maior, eu tô sempre colocando um objetivo lá na frente pra eu melhorar. E assim, eu corro na rua sozinha e eu cruzo outros corredores. Então tem uns que, né, você passa uns, outros te passam e tal. Aí tem uns que vão me passando, aí eu começo a aumentar o ritmo, assim, assim, porra, não vai me passar não, vou correr mais. Mas isso vai te ajudando a melhorar na corrida. Não é que você quer ser melhor que todo mundo, mas você quer ser melhor que você mesmo, né, naquele momento. Ontem eu conseguia correr 5 km, hoje eu já consigo correr mais um pouquinho, né, e é legal, você vai melhorando aos poucos, digamos assim. E essa dica aí de se envolver com outras pessoas em grupos de esporte, fazer cursos técnicos ou cursos até mesmo de desenvolvimento pessoal, combate a solidão e tu também capricha no teu networking, né? Agora falando um pouco desse negócio de esporte mesmo, que vocês estavam falando de correr, eu não corro, mas eu gosto de passar, por exemplo, se eu posso, tá um dia bonito, por exemplo, hoje tá um dia bonito aqui, depois que a gente parar de gravar, eu vou dar uma tradicional caminhada, caminho 2 horas, eu tento caminhar por dia 2 horas, então eu boto meu Spotify aqui no ouvidinho e saio caminhando num ritmo um pouco mais acelerado, digamos assim, mas não aquela marcha atlética, né? Alô, pessoal que tá escutando o Aparelho Elétrico, né? Toda quinta-feira, ali no Parque Redenção, você pode encontrar o Henrique e acompanhar ele nessa caminhada. Eu sou urbano, cara. Eu sou urbanoide, eu gosto de caminhar na rua, na calçada, assim. E isso já me ajuda bastante a combater, eu acho que um pouco esse isolamento, assim. Vejo muita gente, vejo movimento e tal. Então, acho que é uma dica aí, não ficar só em casa, né? E vamos pros comentários aqui, então. Deixa eu ler um comentário da Andressa Meissner. Andressa falou o seguinte: por causa disso desenvolvi um vício em podcasts, né? Falando da solidão. A solidão é difícil no começo e exige maturidade, mas tem pontos que gosto muito. Me sinto mais focada e mais produtiva do que quando estou em ambientes mais povoados. Sinto muita falta de companhia para aqueles momentos de descompressão do trabalho.
trabalho. Ter aquele conselho externo ou um parceiro para escutar as angústias de alguma crise ajuda bastante a lidar com o problema também. Um ponto que acho muito positivo é que lidar com a solidão te ensina a ser mais sociável e a aprender a utilizar diversas formas de se comunicar. Pelo menos para mim aconteceu isso. Belo relato aí da Andressa. E aqui ela fala, que eu achei interessante, ter aquele conselho externo. Isso é uma coisa bacana, assim, porque volta e meia eu troco bastante ideia com o Vini, com o Walter, assim, são bem próximos. Com a Dani agora bastante a gente tem trocado também. Mas isso era uma coisa que eu não tinha, sabe? Quando tava trabalhando como freelancer, tipo, início de carreira, assim, tu fica, quanto é que eu vou cobrar por esse job? Quanto é que não sei o quê, né? Falta, é uma coisa, como tu é muito independente, né? Falta um pouco essa troca, né? E isso, o isolamento, com certeza prejudica bastante, né, Vinão? Tu não acha? Eu acho que a carência, né, ela é natural, né? A gente é que nem o Walter comentou isso com a gente um dia, a gente tava nesse papo paralelo, né? E ele comentou, quando eu fico o dia inteiro quieto, assim, fico meio que esperando minha esposa chegar, né, pra começar a falar. E eu acho que a gente tem essa vontade de interagir com pessoas durante o nosso dia, e aí a gente encontra algum grupo de amigos, a gente parece aquele cachorrinho pulando, feliz, assim, eu quero falar com você. Mas a gente esquece também, é que a gente sempre bota uma lupa nos problemas, ou nessa ótica, né? Eu lembro que quando eu trabalhava em agência, um dos meus hábitos durante o dia todo era eu botava meu fone de ouvido e trabalhava. Se isolar, então, né? eu já me isolava de uma certa forma. Tá bom, a hora do almoço, ou quando você chega, tem aquele tradicional cumprimentar quase todo mundo. Então, isso você perde mesmo, mas de uma certa forma, já existia o isolamento, mesmo trabalhando, né? Depende da forma de trabalho de cada um. Eu, no meu caso, eu lembro que eu botava meu fone e trampava ali. Aí fora quando chegava um e-mail, alguém mandava uma mensagem, tipo, justamente perguntando onde que nós vamos almoçar. Isso você pode suprir também, se não for por um coworking, pega um amigo seu que é freelancer, ou mesmo que tenha um emprego, e marca um almoço. Chega e fala, vai almoçar onde hoje? Eu vou até aí, vamos sair em algum lugar. A solidão, ela não é só física, né? Depende do ponto de referencial, né? Dá pra suprir de formas variadas, né? Acho que a graça é essa. Eu sinto muita falta do almoço da galera, principalmente que eu tive uma experiência numa empresa já há bastante tempo, em que realmente os almoços eram uma coisa muito legal, assim, da gente almoçar junto e tal, e eu sinto muita falta dessa experiência. E aí é engraçado como eu fiz, porque eu não tenho, pra mim é difícil marcar o almoço com alguém aqui, cidade pequena, eu já não conheço tanta gente, também eu fico num condomínio que é um pouco isolado, é realmente difícil sair pra almoçar, eu almoço em casa, eu faço a minha comida, eu gosto assim também, e eu não assisto muita televisão, não é uma coisa que eu assisto muito, mas o meu ritual de almoço, pegar meu almoço, fazer, sentar na frente da televisão e assistir uma série que eu gosto. Então, é tanto assim a minha descompressão, a hora que eu relaxo, que eu meio que esqueço de tudo, coloco um capítulo, normalmente, atualmente de Doctor Who, que eu resolvi fazer uma maratona de todas as temporadas, e fico lá 1 hora assistindo, comendo e assistindo e tal. Não é uma pessoa que tá ali comigo, mas é uma forma também é uma forma de conexão, assim, porque tem a história e tal, é uma coisa que eu gosto muito, então é um ritual que eu desenvolvi pro meu almoço. A única coisa que eu não gosto de trabalhar sozinha é isso, eu não gosto de comer sozinha, eu não gosto de almoçar sozinha. Como eu não tenho companhia em casa, não tem jeito, essa foi a solução que eu dei. Televisão, uma coisa que eu gosto, um personagem me acompanhando durante o meu almoço. Então você almoça todos os dias com Dr. Who? Todos os dias com Dr. Who. Tirando a parte do Dr. Who, eu faço exatamente como a Dani. Exatamente. Eu também faço isso. Eu vejo sempre um episódio de série por almoço. E eu alterno séries. Eu fico vendo várias séries ao mesmo tempo. Então, segunda é uma, terça é outra, quarta é outra. Aí depois eu volto pra de segunda, depois eu vou e pulo de novo. Eu já assisti várias. É que agora eu entrei nessa de maratona. Olha só, o Vini antes falou que a gente parece um cachorrinho, o freelancer parece um cachorrinho, que quer a atenção das pessoas. E uma coisa que foi muito comum em vários comentários lá na nossa fanpage, aliás, se você, querido ouvinte, não curtiu ainda a fanpage do Aparelho Elétrico, vai lá, facebook.com/aparelho elétrico. Teve uma galera que falou a respeito de ter um pet para combater a solidão. Por exemplo, o Robson Neves. Aproveite para ter um animal de estimação, assim, mais do que companhia, você ganha carinho e amor. E de quebra, ganha uns likes nas fotos fofas do seu Instagram. Esse é o Robson Neves. Então vou complementar de novo o que eu acabei de falar. Eu faço igual a Dani, só que acrescenta um cachorro aí do lado. Vira e mexe, eu almoço na casa dos meus pais, né? Porque eles moram perto, então normalmente tem almoço por lá, então eu vou lá almoçar, né? E lá tem o meu substituto, que é o cachorro, que eles pegaram depois que eu saí de casa. Walter Jr. Então, o Walter Jr. Então, eu vou lá almoçar e fico lá, cara. Aproveito pra brincar com ele. Pô, é realmente algo que eu não esperava. Eu, por exemplo, eu confesso que eu nunca gostei de cachorro, que eu sempre tive medo, né? Eu sou meio medroso, assim, com certas coisas, e cachorro é uma. Então, eu não esperava
esperava que eu fosse curtir e tal, e, cara, realmente, é um novo membro da família que você ganha. É uma companhia que, nas horas que você pode estar lá, mal, na maior bad possível, tu chega lá, o cachorro olha, quer brincar contigo, já era, acabou. Acabaram todos os seus problemas naqueles minutos em que você tá com ele. Tem mais... Outra questão que eu queria acrescentar também, outra pessoa que você pode ter como esse paralelo de companhia ou de relacionamento para suprir isso, cara, é o seu próprio cliente, né, cara? A gente tenta manter uma postura profissional, tentar separar, tentar não misturar as coisas, né? E não suprir uma amizade, né? Um desabafo, algo assim. Mas não deixa de ser uma pessoa com quem você pode ter um relacionamento durante aquele período do projeto, né? Que você pode também ter um relacionamento menos robótico e ter uma atitude positiva, agradar o dia dele, ele te agradar o seu dia e fazer com que os dois tenham uma companhia, que às vezes também o seu cliente também tá sozinho. Faz sentido. Com certeza. Isso acontece muito comigo e, assim, eu tenho clientes que viraram amigos, mas não são todos, assim, amigos pessoais de The Wii, já fui na casa, eu já fui a show, mas isso tem acontecido muito com os leitores do blog, cara. Eu tenho muitos leitores que viraram amigos mesmo, assim, alguns eu não conheci pessoalmente, aliás, a maioria eu não conheci pessoalmente, mas até por coincidência aqui do título do podcast, semana passada eu encontrei uma leitora, a Fernanda, e, cara, foi aquela coisa assim, ela ficou meio sem reação, eu fiquei sem reação, foi aquela coisa meio, sabe, pô, que maneiro tá conhecendo essa pessoa. Cara, eu não sei nem explicar, é uma sensação realmente inexplicável, assim, você conhecer aquela pessoa que de certa forma tá te acompanhando desde o início do blog. E uma coisa que é interessante, assim, não sei se isso acontece com a Carol, mas quando eu tô escrevendo, ou com você, Henrique, e com o Vini que também, aliás, todos aqui escrevem, né? Quando eu tô escrevendo, eu sinto que eu tô conversando já com a galera. Então, se eu estiver escrevendo um artigo, um vídeo, é como se eu já estivesse conversando. Então, naquele momento eu não tô sozinho. Se eu estiver criando um projeto, né, de marca, alguma coisa do tipo, trabalho criativo de design, é outra coisa. Mas enquanto eu tô ali escrevendo, eu não me sinto sozinho. E eu converso com as pessoas que, teoricamente, estão ali lendo o que eu estou escrevendo. Que legal. É como se a pessoa estivesse respondendo assim. Se eu vejo que eu tô escrevendo alguma coisa errada, na minha cabeça vem assim, não, eu não tô entendendo o que você tá falando. Aí eu, peraí, não, então tem que explicar de outra forma. Então eu vou, apago, escrevo de novo. Então eu realmente, aquele momento de solidão ali, ele não existe. É por aí mesmo. E é bom quando, depois que você publica, as pessoas interagem. Fico muito feliz quando tem uma interação. Não é só aquela interação do like, da curtida. Lógico. Porque aí, realmente, esse diálogo que fica na nossa cabeça enquanto a gente tá redigindo o artigo, se concretiza. E aí, cara, é muito melhor, porque você não tem como prever o que vai sair dali. E é bem enriquecedor. Eu gosto muito quando isso acontece. E sim, blogar é uma das estratégias de isolamento. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, assim. Quando eu resolvi criar o blog, foi em 2013. Era muito mais pra eu praticar a minha escrita, até porque, né, se eu sou tradutora, eu tenho que escrever cada vez melhor. Mas eu nunca tinha parado pra pensar que isso também seria uma válvula de escape pra combater o isolamento, de se trabalhar em casa, que foi justamente no ano que eu comecei a trabalhar em casa, que o blog surgiu. Que legal. Eu escrevo um pouco assim também, como o Walter, meio... Outro dia eu tava até pensando nisso, que eu tava querendo escrever algumas coisas, alguns artigos, e eu comecei a escrever, e eu tava sentindo muita dificuldade de escrever, assim, não tava saindo, não tava rolando. Cara, não é possível, o que tá acontecendo? E aí eu comecei a me dar conta que eu ficava mais à vontade quando eu começava meio a escrever como se eu estivesse contando uma história, ser mais contador de história, né? A Carol é escritora, talvez essas coisas fluam mais facilmente pra ela, né? Eu sou designer, às vezes eu tenho uma dificuldade de lidar com as coisas das palavras, embora eu goste muito de escrever. E aí eu me dei conta que, cara, era muito mais fácil pra mim escrever quando eu tava meio que contando uma história, que foi um pouco do artigo que eu mandei pro Henrique, que ele achou legal publicar lá no blog, que é isso, né? Você tá contando a história pra alguém, tá conversando com alguém, e aí a gente publica pra esperar o outro lado da conversa, né? Alguém que complemente o outro lado da conversa. Esse tipo de interação é muito legal, né? Até pra quem quiser ler o teu artigo, né? Que ainda não leu. É a primeira vez que eu disse não para um cliente. É esse o título dele? Isso. A gente vai colocar aqui o link, vou colocar o link aqui embaixo pra quem quiser dar uma olhada, ficou muito legal. Um relato rico da Dani Galera, Lima aí. Eu não queria deixar vocês sozinhos, mas eu tenho Valtinho. Sozinhos uns com os outros. Poxa, Walter. Walter, cara, esse cara popular, cheio de compromisso. Ótimo gancho, hein? Embora. Ótimo gancho. Gosto, sentiu, né, Vini? Vai deixar a Tava gente esperando o isolado momento, aqui, cara. pô. Isso aí eu planejei 3 horas isso. Vai lá então, meu amigo. Muito obrigado pela tua participação. Quer falar mais alguma coisa aí pra encerrar?
encerrar? Não, só agradecer aí o convite e me despedir do pessoal e convidá-los a visitar lá meu site, waltermatos.com, Walter com W e Matos com 2 T's. Falou, meu velho. Um abraço. A questão de blogar eu acho muito interessante. Até no aparelho elétrico, uma das coisas que me deixa mais feliz é quando, por exemplo, a gente publica um podcast lá e aí vai um leitor, um ouvinte e escreve assim um comentário gigantesco lá. Tipo, eu conheço um monte de gente que ia ficar puta. Porra, eu não vou ler tudo aquilo lá. Eu leio e respondo com o maior prazer, sabe? Tu perde um tempo desenvolvendo um conteúdo ali, tu quer passar aquela ideia adiante e o comentário, acho que o tamanho do comentário da pessoa em relação àquilo mostra o quanto aquilo impactou, né? E o quanto também a pessoa estava afim de desenvolver aquele assunto junto contigo, né? Esse feedback com certeza é muito positivo, né? Uma outra coisa que eu tava... Vocês já assistiram o filme Medianeiras, por acaso? Já. Não. Não, também não. Se passa em Buenos Aires, não é isso? Isso. Chegou a visitar as locações lá, Carol, quando tu esteve lá, não? Não, mas eu assisti esse filme sem ter nenhuma pretensão de um dia morar lá, por incrível que pareça. Realmente me surpreendeu muito morar lá em Buenos Aires, mas esse filme é ótimo. É um casal que você conhece virtualmente e não se esbarra. Eu vi há um tempo, eu não lembro. Isso. Refresca aí a memória. Esse é o meu filme preferido, eu acho, até, assim, é o filme que eu mais vi na vida. Volta e meia, eu paro e penso, não, tá na hora de assistir o Medianeiras de novo. Que ele, na verdade... Tem no Netflix? Não tem no Netflix. No do Brasil não tem. Um tempo atrás eu consegui acessar o Netflix utilizando aquelas VPN. Utilizando aquelas VPN, daí dava pra acessar o catálogo americano. E no americano, se eu não me engano, tinha. Mas o do Brasil não tem mais. Mas tem no YouTube. Porém, a qualidade não é tão boa. Mas até eu vou colocar o link aqui do filme pra quem quiser assistir. Vou colocar aqui na descrição do post. É um filme que eu curto muito, assim, porque eu não sei, eu me identifico muito com aquele personagem, assim. Na verdade, é um cara e uma mina, eles são vizinhos e eles nunca se esbarram, assim, né? O filme vai meio que em função disso, assim. E por que eu toquei no assunto desse filme? Porque eu acho que é um filme que ele retrata bem essa questão do isolamento, da solidão, sabe? Que as pessoas estão conectadas, estão fazendo muita coisa pela internet e elas estão juntas, porém separadas, assim. É um filme que eu acho que ilustra bem. Ele é um filme um tanto melancólico, eu já indiquei pra algum amigo e, tipo, o cara falou, cara, não, aquilo lá me deixou triste, me deixou deprimido. Só que pra mim o filme tem um efeito contrário, assim. Eu não sei, eu vejo aquilo ali e por alguma razão me sinto feliz, assim. Não sei se rola uma identificação e tal. Então fica a dica aí pra quem quiser assistir. O nome do filme é Medianeiras. Fica o link aqui na descrição da postagem. Não sei se a gente tem muito o que desenvolver do tema. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa aí? Dar mais alguma dica? Eu posso trazer um lado meio nerd ciência, assim, pra discussão. É porque é engraçado, por uma coincidência, eu li sobre isso essa semana. Eu tava li sobre isso pra um negócio que eu tô escrevendo. Existe um neurocientista chamado Matthew Lieberman e ele decidiu estudar as conexões humanas, decidiu estudar a dor do isolamento, digamos assim, a dor da solidão. Ele tem uma palestra no TED, se alguém quiser procurar, Matthew Lieberman, e ele começa contando a história da avó dele, que conheceu o avô dele, se apaixonaram, ele foi pra guerra, e ela foi junto no acampamento, né? Depois ele voltou da guerra, construíram um negócio juntos. Com 67 anos, ele morreu e ela ficou. E ela se transformou completamente como pessoa. Ela era uma pessoa feliz, pra cima, super legal, ela se tornou uma pessoa amarga, muito, às vezes até meio malvada, né, de fazer comentário das pessoas. E ele fala que ela dizia sempre que ela estava morrendo de coração partido. E aí ele decidiu estudar isso e ele começou a perceber que a dor da solidão, a gente sente ela igualzinha à dor física. Tipo assim, a dor de um coração quebrado, a gente sente ela igual à dor de uma perna quebrada. E ele começou a chegar à conclusão de que a conexão, para nós humanos, a conexão, se conectar com outros seres humanos é tão importante quanto comida, água e abrigo. E a gente tem uma necessidade nata disso, de se conectar com outros seres humanos, e que isso seria um dos superpoderes da nossa espécie, né? Eu acho que é isso que a gente falou o tempo todo, né? A gente tanto tem a nossa solidão, né? A gente precisa para produzir, às vezes questões de personalidade, a gente gosta de se fechar um pouco, mas o tempo todo a gente tem necessidade de se conectar com outro. A gente escreve porque a gente quer se conectar com essas outras pessoas, contar para elas o que a gente está pensando, e a gente quer ouvir o que elas estão pensando também. Muitas das coisas que a gente faz é para conseguir essa conexão com outras pessoas. Muito bem colocado. Depois eu vou ver se eu acho esse link e aí tu me confirma. Eu te passo lá depois o TED dele, é interessante. Show de bola. Quer deixar teus links aí para o pessoal te seguir? Aproveitando então, gente, no Facebook, vocês me procuram em Dani Lima Designer, no Instagram também Dani Lima Designer, no Twitter Dani Lima, e o meu site, em breve, com mudanças muito legais que vocês vão ver, é danilima.com.br. Legal. E boa sorte lá nas Olimpíadas, né? Espero que
tu volte com ouro. Obrigada. Eu vou sumir aí por um tempo, gente, porque não vai dar pra gravar podcast estando nas Olimpíadas, mas espero que o Henrique volte a me convidar depois desse ato. Com certeza a gente vai querer saber como é que foi lá. Valeu, Dani. Carol. Oi. Fica à vontade aí pra amarrar o tema, passar teus links. O que tu tem mais a dizer? Queria acrescentar que a gente acabou falando pouco dos pets, e eu sou uma verdade, viciada os em pets. cachorros, né? A gente acabou, enfim, conversa vai fluindo. Só pra dizer que eu concordo com qualquer bichinho, eu sou fã de cachorro, então eu tive uma grande companheira, uma labradoida, melhor dizendo, por 15 anos e assim, no final da vida dela... Tem foto pra gente colocar no post, não? Tenho, posso te passar depois. Ela, no final da vida dela, mais velhinha, sempre foi muito companheira, ficava do meu lado. Então, assim, eu acho que faz diferença. Com o colega que comentou aí no Facebook, realmente ter um pet ajuda. Até porque se for um pet que entende a sua dinâmica de trabalho, ele vai criar uma rotina junto com você e não vai te atrapalhar, não vai te incomodar. Assim, só se ele não for... Bom, no meu caso, isso funcionou depois quando a minha cachorra entrou na terceira idade. Antes desse momento, nada funcionava, porque era um caos. Mas coincidiu, eu comecei a trabalhar em casa, ela já era idosa e combinou perfeitinho. Mas é isso, quem quiser falar comigo pode me procurar pelo Facebook, pelo Instagram, no Pronoia Tradutória. E é isso, pode comentar, mandar mensagem, mandar e-mail, tem todos os contatos lá, direitinho. Muito bem, valeu, Carol. Menino Vini, Deixa eu só contar uma coisa pra vocês, desculpem incomodar aqui. Quando a Carol começou a contar da cadela dela, entrou aqui no meu escritório a Xabi, que é a minha gata, não sei se vocês ficaram ouvindo, mas ela ficou aqui miando pra mim. Xabi? Como se quisesse falar comigo. Ela tava aqui, agora ela foi embora. Eu peguei ela no colo, ela se irritou, ela foi embora. Qual que é o nome dela, Dani? Xabi. É Xabi de Capixabinha, porque ela é lá do Espírito Santo. Depois tu manda umas fotos dos teus pets também pra gente ilustrar o post aí. A galera vai gostar de ver, eu acho. E tu, menino Vini? Diga. Dormiu? Não, estou Aliás, nós temos algo pra revelar, né? Temos que nós revelar. temos algo pra revelar nesse podcast. Grande dorminhoco do podcast. É que assim... Já revelamos, né? Já está revelado. O Henrique tem a tradicional caminhada dele, né? E eu pretendo ter a minha tradicional cochilada, né? Como é que é a power nap? Pra ser justo comigo mesmo, eu dormi depois que acabou a gravação. Grande Vini, grande. É que eu não suporto essas pessoas desse podcast. Então... Eu sono, né? As pessoas... Não, é que assim, ó... Os ouvintes acham que é fácil, né? Se o pessoal se conecta no Skype, fica falando, acham que é fácil. Não, aqui a gente exige dos participantes até exaustão. O Vini, por exemplo, não aguentou no último e acabou dormindo. Eu acho que é perfeitamente natural isso. É porque eu acho que essa exigência de solicitar que os participantes gravem de pé é muito cansativo. Tu tá gravando de pé mesmo, Vini? Sim. Todo mundo grava de pé, não é? Ou sou só eu? Não, o Henrique mandou. Você não recebeu eu recebi no convite assim, Vini, vamos participar de um podcast e tal. Só que tem algumas coisas que a gente pede, né? Uma delas é gravar de pé. E eu aceitei, né? Cara, eu não gravo de pé faz um bom tempo. No ano passado eu tava gravando de pé. Na verdade é melhor, né? Falando sério, é melhor quando tu tá comunicando, tu estar de pé. Quer dizer, agora tem uma autoridade aqui, a Carol, né? Daqui a pouco eu tô mentindo. Impostar a voz e tal. Mas dizem que em rádios FM, pelo menos eu sei que os caras preferem que o comunicador fique de pé mesmo. Eu já fui numa rádio, varia. Tem gente que fica em pé, tem gente que fica sentado. Sim, que varia, né? Mas tu dormiu em pé, Vini? Não, cara, eu não gravo de pé, cara. Eu gravo sentado. Nossa, o cara dormiu... Então tu dormiu sentado, Vini. Cara, depois que acabou o programa, eu estiquei as pernas, né? Eu só fiquei com fone e fui, cara. Eu tinha virado a noite no dia anterior, cara. Mas e aí, Vini, o que tu conta pra gente pra amarrar toda essa história aí? Cara, eu acho que a solidão é uma coisa que a gente idealiza, de uma certa forma, né? Não a solidão, mas o estar presente com outras pessoas. E quando a gente vive a vida tradicional em escritório, ou em agência, ou em qualquer ambiente que for, que tenha uma comunidade ou um grupo, nem sempre a gente valoriza o estar presente com aquele grupo, com aquelas pessoas. A gente se isola. E é só a gente ir pra um ambiente que a gente vive essa vida freelancer sozinho, que a gente começa a supervalorizar qualquer pequena coisa que
fazia parte daquele outro mundo, né? Desde lá no meu escritório que eu trabalhava, sempre tinha um café ótimo. Que nem a Dani falou, eu adorava os momentos tomando, indo almoçar junto com o pessoal. Provavelmente quando a Leia ia em mais de 10 pessoas, era horrível conseguir mesmo, né? É verdade. Entende? Então, assim, eu acho que lógico que eu também acho que era muito legal, também gosto muito, mas às vezes a gente bota uma lupa em todas essas questões e vai se remoendo e tratando como sua vida como freelancer não é tão legal e seria mais legal se tivesse mais vida e pessoas. Então, o que eu sugiro é que, assim, se mantenha sempre em contato com pessoas, porque isso vai ajudar o seu negócio, o seu network. Pô, saia pra tomar sol, né? Não fica com aquele bronzeado de escritório. Caminhe, tenha uma vivência não só com pessoas, mas também com o ambiente que você vive. Tenha essa consciência do ambiente que você vive, né? Que isso vai te tornar uma pessoa menos solitária, né? Deus, cara, amarrou muito bem, deu uma pincelada em todos os tópicos importantes aí. E eu convido vocês aí para acessarem o A Path Somewhere, que é um blog que eu tenho com minha esposa, sobre vida nômade. Para a gravação desse podcast, meu portfólio estará atualizado e lançado novamente no vinicampos.com.br. Olha só. E é isso aí, cara. Então tá, show de bola, menino Vili. Muito obrigado a participação de todos. E esse então foi o episódio número 14 do podcast do Aparelho Elétrico. Espero que o papo aqui tenha rendido bons insights para você combater a solidão. E lembrando que a gente continua esse papo nos comentários do post, lá no blog do Aparelho Elétrico. Comenta lá e vamos levar esse assunto adiante. E escreve lá também uma sugestão de tópico aí que você se interessa, que você gostaria que a gente falasse aqui no programa. E por favor, se você gostou desse podcast, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando mais conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que trabalha como freelancer. E antes de encerrar, vou te dizer de novo aquele lembretezinho. Vai lá conhecer o Freelancer DocBox. O Freelancer DocBox é uma caixa digital de documentos. Lá você encontra contrato de prestação de serviços, planilha de fluxo de caixa, planilha de pauta e muito mais, para você se organizar como um profissional freelancer. Confere lá, www.freelancerdocbox.com. Feito? Então, era o Wilson, um abraço e até mais, meus amigos. Gostou das dicas aqui apresentadas? Então acesse aparelhoelétrico.com e cadastre já o seu e-mail. www.aparelhoelétrico.com